Um defeito de cor. Capítulo 9. Continuação. Ingleses e o tráfico. Acho que já te falei das comissões mistas, e agora quero falar como elas realmente funcionavam, e sobre alguns outros acordos assinados entre o Brasil e a Inglaterra. Havia duas maneiras de um navio ir a julgamento, e de uma delas não havia como escapar, que era ser pego em flagrante com escravos a bordo. A outra ainda podia ser contestada, e era quando o navio estava vazio, ou mesmo carregado com mercadorias, mas com tudo preparado para receber escravos, com espaço, água e comida, em quantidades muito maiores que as necessárias para a tripulação. Acusado de tráfico irregular, o navio era levado a julgamento em um dos tribunais da comissão, e um dos principais era em Serra Leoa. Se o navio fosse inocentado, o dono recebia indenização do governo do país dos captores. Não me lembro bem. Se fosse condenado, a mercadoria era apreendida. Os escravos eram emancipados e, na maioria das vezes, mandados como trabalhadores livres para Demerara, Trinidad ou qualquer uma das Antilhas Britânicas, pois eram confiados à nação a que pertencia o navio captor, geralmente britânico. Depois de 14 anos de trabalho nas plantações, pelo qual recebiam, eles podiam voltar para suas terras com todas as despesas pagas, se quisessem. No caso da Inglaterra, cada trabalhador era mandado para as colônias com 2 mudas de roupa, um boné, um cobertor, uma colher de madeira e provisões para alimentá-lo durante 1 mês, ou até que fosse recrutado por algum fazendeiro. Eles davam preferência ao navio da mesma quantidade de homens e mulheres com menos de 30 anos, pois sabiam que, ao formar famílias, os africanos se tornavam mais dóceis e se adaptavam de modo mais fácil e mais rápido à nova terra, talvez até querendo ficar depois do tempo estabelecido. O John não soube dizer o que era feito das pessoas que não preenchiam esses requisitos, mas pensava que voltavam aos poucos para a África, se e quando houvesse espaço em navios que iam de lá com outra finalidade. Resolvido o problema com os pretos a bordo, entrava em ação o comissário avaliador, que estabelecia um valor mínimo para a carga e o casco do navio apreendido, vendidos em leilão. Do valor apurado, depois de pagas as porcentagens do comissário avaliador e do leiloeiro e outras despesas comprovadas, o lucro era dividido entre o governo representado pela bandeira do navio capturado, o governo representado pela bandeira do navio que tinha feito a captura e o seu capitão. Essa seria uma boa solução, se funcionasse de acordo com as leis. Mas as comissões mistas só tiveram sucesso porque eram um meio seguro para algumas pessoas ganharem muito dinheiro. Até mais do que ganhariam com o tráfico, por exemplo. Havia diversos arranjos, como os que faziam o patrão do John e outros ingleses, inclusive gente com título de nobreza e cargos importantes no reino. O comissário avaliador podia fixar o preço que bem entendesse nos navios e nas cargas, sem que fosse questionado. Por causa disso, muitos navios eram vendidos por um valor que cobria apenas as comissões do avaliador e do leiloeiro, o que significava menos de 10% do valor real. Leilões podiam ser marcados e não divulgados, contando apenas com a presença de pessoas que pagavam para que as datas fossem mantidas em segredo, e compravam os bens pelos preços mínimos estabelecidos, que podiam ser bem mínimos mesmo. De posse de um navio que valia, por exemplo, 40.000 libras, mas comprado por 20 shillings, que equivale a 1 libra, por volta de 1847, 1 libra valia aproximadamente 10.000 réis, o que não cobria os custos do leilão. O novo proprietário poderia fazer dele o que bem quisesse, inclusive desmontar e vender como madeira, pois ainda assim teria lucro,
por pagar salário a um dos comissários avaliadores de Freetown, por intermédio do representante, o Mr. Macaulay conseguia estar à frente dos leilões pelos quais se interessava, adquirindo as mercadorias que passava para o John, para que ele revendesse aos comerciantes da cidade e da região, sendo comissionado. Se o arranjo fosse descoberto, somente a muito custo chegariam ao Mr. Macaulay, depois de passarem por todas as suas ligações. E, enquanto John cuidava das mercadorias, havia outras pessoas cuidando dos navios, que ofereciam várias possibilidades de negociação. Eles podiam ser vendidos por um preço muito compensador à marinha inglesa, que, em troca, fingia que não havia nada de irregular nas comissões. Ou então para os captores ingleses, para servirem de navios auxiliares na caça dos tumbeiros. Quanto maior o número de navios trabalhando sob as bênçãos de Sua Majestade, maior as chances de sucesso, e alguns comandantes captores tinham verdadeiras frotas, maiores que as frotas oficiais de alguns países. Além disso, cruzando os mares de um lado para o outro, tais navios também podiam ser usados no transporte de mercadorias que, contrariando os aparentemente nobres propósitos ingleses, podiam até mesmo incluir escravos. Como os captores eram quase todos ingleses que já se conheciam e tinham um código de reconhecimento, dificilmente eram pegos fazendo algo errado. Caso os navios não fossem vendidos para o governo ou os captores, ainda podiam voltar para seus antigos donos, às escondidas, é claro, e isso não era raro de acontecer. O John já tinha visto casos de um tumbeiro ser apreendido, vendido em leilão para um inglês e meses depois ser recapturado em posse do seu dono anterior, geralmente um comerciante baiano ou português. Ele, inclusive, sabia de um mesmo navio que tinha sido capturado, julgado, condenado e vendido 5 vezes, sempre para o mesmo comerciante, e sem que ele tivesse ao menos o trabalho de rebatizá-lo, até que a comissão resolveu destruí-lo antes que fosse feita uma investigação. O John também disse que não tinha visto, mas já tinha ouvido falar de alguns lugares que eram verdadeiros mercados no meio do mar, negociando escravos, mercadorias e até mesmo embarcações aprisionadas. Os comerciantes ficavam ancorados por lá, às vezes em grupos de 3 ou 4, por questão de segurança, e recebiam visitas de possíveis compradores, ou seja, o tráfico era muito lucrativo para todos, assim como o seu combate, e por isso o John achava que a escravidão no Brasil não teria fim tão cedo. Comércios. Será que eu te aborreço com essas histórias todas? Desculpe uma velha que quase não tem mais com quem conversar, que quase já não tem mais tempo na vida, a não ser o que ficou para trás. É por isso que falo tanto, e é por isso também que vou me adiantar um pouco e contar logo sobre os dias finais dessa viagem. Eu e o John estávamos nos deitando desde um pouco antes da metade do caminho, por volta do 10º dia. Conversávamos bastante e fiquei sabendo que ele estava um pouco cansado daquela vida, que não lhe dava tempo ou chance de constituir família. Antes de embarcar, eu ainda pensava bastante no Piripiri e nunca teria imaginado que pudesse encontrar alguém tão cedo. E nem mesmo em África, onde ainda não sabia se queria ficar. Mas as longas conversas com o John me fizeram mudar de ideia em relação a ele, de quem eu não tinha gostado no início. Como ele, eu também tinha vontade de me estabelecer, de ter uma família toda junta, como tinha acontecido durante tão pouco tempo na minha vida. Estávamos os dois sozinhos, solidões que pareciam ainda maiores no meio do mar, cercadas por nada além de água e céu, o que nos dava vontade de cuidar um do outro. Tanto que ele me ofereceu para cuidar da venda das minhas mercadorias, o que eu achei ótimo. O único problema era que ele não faria isso em Uidá, onde eu ia descer, mas sim em Freetown, para onde não me deixou ir junto quando pedi. No início,
Desconfiei que podia ser algum tipo de golpe, mas as explicações dele me convenceram e depois foram confirmadas pelo capitão do navio, a quem ele me apresentou. Mesmo faltando quase tudo, em África, as regras de comércio eram diferentes das do Brasil, onde qualquer um podia vender o que quisesse. Antes de se estabelecer, o comerciante tinha que estar sob a proteção do rei ou de alguém influente. Não digo as vendas feitas nas feiras, de pouco vulto, mas as que podiam interferir no comércio local, nos preços e nos acordos firmados entre comerciantes estrangeiros e locais. Eu levava quase 3 contos em produtos comprados na Bahia, uma quantia considerável, que poderia fazer com que alguém se sentisse prejudicado. Isso se eu conseguisse vender, porque, sem conhecer as pessoas certas e fazer o acordo com elas, poderia ser roubada e até mesmo deportada como escrava novamente. O John disse que primeiro eu precisava arrumar um protetor, para depois importar mercadorias. Argumentei que muitas pessoas partiam do Brasil levando produtos, com certeza sem tomar providências, mas o John disse que provavelmente levavam poucas coisas, que eram vendidas nas feiras locais aos poucos, pelo próprio retornado. Isso não chamava a atenção nem prejudicava ninguém importante, mas não seria o meu caso, com muitas pipas de cachaça, caixa de charutos e fardos de folha de fumo, que não seriam desembarcados antes de passarem por algum controle. Nessa conversa, percebi que eu tinha mais um problema, que era onde guardar tudo aquilo, sendo que nem mesmo tinha onde ficar. Por isso achei que seria uma boa solução deixar a carga seguir com o John para Freetown e ficar esperando a volta dele dentro de 3 ou 4 meses, com o dinheiro da venda. Eu e o John passávamos algumas tardes e princípios de noite na cabine dele, na cama, enquanto seu companheiro de viagem estava jogando baralho com os outros homens. À noite, quando o homem voltava, ficávamos conversando no convés e depois íamos cada um para o seu cômodo. Percebi que meus companheiros me olhavam um pouco de viés, mas não fiz caso, porque não devia satisfações a ninguém. A Geninha, a filha mais nova do Juvenal e da Jacinta, estava cada dia pior, pois se negava a comer e tinha começado a vomitar e a evacuar muito, ficando tão magra que nem conseguia mais chorar. Os pais dela voltaram às boas comigo quando consegui com o capitão que um boticário a bordo desse uma olhada na menina, receitando uma infusão que fez efeito em poucas horas. O capitão, Mr. Hamilton, já tinha morado em São Sebastião do Rio de Janeiro durante 3 anos. Adorava a cidade. E quando eu disse que tinha passado alguns anos lá, pouco tempo antes, quis saber das novidades. Às vezes ele se juntava a mim e ao John nas noites no convés, quando tomávamos vinho e conversávamos. Eu estava começando a gostar daquela viagem e seria capaz de viajar anos e anos se fosse sempre daquele jeito. Tudo deu muito certo. Pegamos alguns dias com vento fraco, mas que nunca parou de ventar, e nenhuma tempestade, o que o capitão disse ser muito raro. Ninguém tinha ficado gravemente doente e nenhum morto a bordo, além de não termos sentido nem cheiro de piratas. O Mr. Hamilton disse que, para comerciar em África, eu deveria procurar o Xaxá de Souza. Mais do que um amigo do rei e poderoso vice-rei de Uidá, ele também era o comerciante mais rico da região. Todos que queriam se estabelecer como comerciantes do Daomé precisavam cair nas graças dele, que também era o cabeceira, isto é, o chefe dos brancos. O grande chefe que tinha direito ao uso de parasol, de corais, de tamboretes, de guarda armada e de tambores, o que ganhou terras e o monopólio do comércio de escravos na região. Havia opiniões diferentes sobre o Xaxá, ora apontando-o como um homem bom e ora como um homem mau.
e fiquei com muita vontade de saber mais coisas sobre ele. O capitão também disse que Lagos era uma boa cidade para nós, os retornados, que os libertos de Freetown estavam preferindo ir para lá, principalmente os que eram da região dos Iorubás. Muitos brasileiros também, e moravam em uma freguesia só deles. Eu disse que qualquer hora iria até lá, conhecer, mas naquele momento preferia ficar em Uidá mesmo, onde já conhecia algumas pessoas. Uidá. Mesmo não tendo grandes expectativas, fiquei decepcionada com a primeira impressão que tive de Uidá. Se pudesse, teria prolongado aquela viagem tão boa, mas o John disse que o mar não era lugar para mulheres e que estaria de volta antes que eu sentisse saudades. Enquanto isso, eu deveria procurar os amigos e tentar me estabelecer, se possível, sob as graças do Xaxá. Quando o capitão anunciou que já estávamos a menos de um dia de viagem e logo começaríamos a avistar terra, não compartilhei da euforia de todos, passageiros e tripulantes. Principalmente porque também comecei a ficar com medo do que tinha combinado com o John. Afinal de contas, eu o conhecia havia menos de um mês e ele poderia vender as mercadorias e desaparecer. Acho que ele desconfiou dos meus pensamentos quando me viu tão séria e pediu que anotasse a sua morada e a do seu patrão, caso precisasse entrar em contato. Mas eu não tinha como me certificar se eram verdadeiras e não me restou outra alternativa a não ser confiar, pois fiquei com vergonha ou com medo de voltar atrás, por estarmos envolvidos em um tipo de relação que não era apenas comercial. Eu tinha muito medo de perder tudo, e teria ainda mais se soubesse que não desembarcava sozinha, que não estaria somente por minha conta. Estava ansiosa para rever os amigos, principalmente o Akin e a Ainá, e por um momento aqueles dias de infância voltaram todos à minha memória. Eu era capaz de descrever cada rua por onde tínhamos andado e muitas pessoas com as quais tínhamos conversado. Isso fez com que eu me sentisse um pouco melhor, sabendo que não estava em uma terra tão estranha assim. Quando nos aproximamos do cais, despedi-me do Acelino, do Fortunato e do Vicente, que seguiram para Lagos, e nos desejamos boa sorte. O Juvenal e a família tinham resolvido descer em Uidá, talvez com medo de que a menina voltasse a passar mal. Enquanto colocavam nossos pertences no escaler, fui me despedir do John, não querendo pensar muito na nossa combinação, pedindo aos voduns, santos e orixás que me protegessem e que o guiassem, para que o trato fosse cumprido. Ou, caso não fosse, que eu tivesse forças para me recuperar da traição e juntar todo aquele dinheiro novamente. Expliquei mais ou menos para ele onde ficava a casa da Titi Laiô, torcendo para que ainda tivesse alguém por lá. Quando desembarcamos, não havia muitas pessoas no atracadouro, mas logo foram chegando uma após outra, querendo saber de onde vinha e para onde ia o navio. Tivemos uma boa recepção e logo percebi que muitos dos que estavam na praia falavam português, pois eles nos cercaram fazendo perguntas, querendo saber de quem éramos parentes, se éramos de Uidá mesmo, como estava a Bahia, se tínhamos alguma carta para entregar. Eu estava um pouco zonza e só conseguia sorrir, respondendo a uma ou outra pergunta, mas sem me concentrar direito nas respostas. Tudo o que eu queria era ir logo para a casa da Titi Laiô, e tive que ser bastante enérgica com 2 homens que foram se apossando do meu baú, amando de uma mulher que também tinha morado na Bahia e queria que eu fosse para a casa dela. Para o Juvenal e a Jacinta, aquele interesse foi ótimo, pois eles ainda não tinham onde ficar, e tiveram até que apartar a discussão de 2 homens que brigavam para hospedá-los, prometendo que ficariam alguns dias na casa de cada um. Quando consegui convencer a mulher de que já tinha para onde ir,
Ela me pareceu bastante contrariada, mas ofereceu seus 2 filhos para carregar em meu baú, pois assim ficaria sabendo onde eu estava. Ela se chamava Conceição e queria conversar sobre a Bahia, mas era constantemente interrompida pelo grupo que se formou atrás de nós, umas 20 pessoas, sendo que outras tantas tinham seguido atrás do Juvenal. Eu disse que estava muito cansada e, de fato, me sentia indisposta e sem forças nas pernas, e prometi me encontrar com todos no dia seguinte, na praça do mercado. Ralhando com eles, a mulher conseguiu dispersá-los, sendo minha guardiã até a casa da Titilaio. Com aquela confusão toda, eu não tinha conseguido prestar atenção às coisas, e, por sorte, a rua nem tinha mudado tanto, e, pelo menos do lado de fora, nem a casa de cômodos onde eu tinha morado por tão pouco tempo, e nem a casa da Titilaio.